Oiê, oi querida, você aí firme, né? Isso aí, 12h30, pontual. E a gente vai testando aí novos horários, mas independente de qualquer coisa, né? E o que eu venho falar hoje aqui, a gente poder trazer um pouco, né, a questão da síndrome de pânico, depressão. Eu vejo que não só é um tema, mas é algo que vem invadindo, né, os consultórios à busca das pessoas. Hoje existem estudos que comprovam, né, essa é a doença, vamos dizer assim, do século, né, e que existe uma projeção para o ano de 2020 até anos futuros, né, que essa é uma doença que vai abalar, né, toda uma estrutura, não só familiar, de trabalho, porque o que está acontecendo, né, as pessoas estão ficando doentes, e depressão, síndrome de pânico, ele é um fator que tem que ser encarado como um distúrbio. É um distúrbio físico, neurológico, é uma doença e tem que ser olhada como tal, com todo cuidado que essa síndrome, né, que esses sintomas ele se apresenta. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema, mesmo porque me chamou muita atenção, né, que nesse domingo no Fantástico, o Drauzio Varela, ele trouxe esse tema, né, e ele, aliás, ele sempre vem falando muito, né, seja da síndrome de pânico, da depressão. Então é um tema que vários médicos, psiquiatras, terapeutas, eles sempre estão trazendo isso muito presente. Por quê? Porque isso exige uma atenção, porque a pessoa que às vezes ela está desenvolvendo o processo da síndrome do pânico, da depressão, ela não percebe o início do processo, porque é uma doença que ela vai se manifestando aos poucos. Em geral, o que acontece, né? E, gente, esse é um fator, tá? É uma doença que acomete qualquer pessoa em qualquer momento. Independente de classe social, sexo, idade, localização do planeta, independe. Nós podemos ser acometidos, né, de uma situação de depressão e síndrome de pânico a qualquer momento. E isso, o que é? Hoje já tem uma comprovação. Aqui eu vou falar primeiro na situação, né, que está acontecendo com o nosso organismo e como que os óleos essenciais eles podem ajudar. E é isso que eu quero trazer aqui nessa nossa conversa, né, poder ajudar você, né, é isso que eu quero trazer, poder te ajudar a você poder reconhecer o início de uma manifestação e que você pode poder, né? Você pode cuidar dessa disfunção já no início dos sintomas, usando o que? A aromaterapia, os óleos essenciais. Essa é a minha proposta. Quando eu tô aqui, eu quero te ajudar a você a entender, a estudar, a saber trabalhar com os óleos essenciais no início de qualquer manifestação. Então, o que acontece, né, com o organismo, né, de uma pessoa que está num processo do início de uma síndrome de pânico, de uma depressão, ansiedade. Hoje já existem estudos que comprovam, né, o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa, né? Existe uma disfunção dos neurotransmissores, né, dos hormônios principais, né, que é a serotonina, a dopamina, né, que são esses hormônios que eles trabalham com o quê? Com o estado emocional da alegria, do bem-estar. Mas hoje já existe comprovação que não é só a disfunção desses hormônios que trazem, né, esse estado que faz com que a pessoa entre no estado da síndrome de pânico e depressão, tá? É o excesso do hormônio do estresse. E quem é esse hormônio? É o cortisol. Hoje, né, os médicos, eu pelo menos quando vou fazer meus exames, eles pedem para fazer essa medição do cortisol. Ele é um hormônio do estresse e ele vai gerar o quê? Uma disfunção no cérebro, na área do cérebro, né, que é o hipocampo, né, que é onde está localizado a área do sistema límbico, né, que regula as emoções, e é onde os óleos essenciais atuam de uma maneira direta. Então,
é isso que eu quero trazer aqui. Quando a gente tem um entendimento do que é essa patologia, né? Essa disfunção que a gente está vivendo, gente, porque a manifestação da depressão, da síndrome do pânico, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. E é uma coisa assustadora, gente, é do nada, de repente, você começa a ter uma sudorese, você começa a ter uma taquicardia, você começa a ter uns pensamentos os piores possíveis que você pode ter na vida, né? Você entra num lugar que você não sabe de onde que veio, por que veio e o porquê que você está vivendo aquilo. E aí, em geral, o que que a gente faz, né? No começo, quando a gente está vivendo aquela disfunção, fala assim, não, calma, respira fundo que vai passar. Porque é muito rápido, né? Principalmente a síndrome do pânico, é muito rápido. Aí, em geral, quando a gente está no início, né? Realmente funciona. Eu paro, respiro fundo e alivia. E a gente vai tocando a vida. Só que, o que que vai acontecendo, né, no nosso organismo? Vai tendo uma sucessão, né, desses sintomas, dessas manifestações, mas dificilmente a gente vai associar que a gente está começando a entrar num processo de depressão. Porque um dos sintomas também da depressão, da síndrome do pânico, a gente entra o quê? Em fadiga, em cansaço, a gente está sempre o quê? Associando. Não, hoje o dia foi difícil, eu tive um problema no trabalho, isso me esgotou, então eu vou deitar e vou descansar. No começo funciona, a gente consegue se restabelecer, a gente consegue se recompor. Só que o nosso organismo, ele tem um limite que ele consegue se restaurar sozinho. Porque para haver uma restauração, a gente tem que estar com tudo em equilíbrio. Alimentação, atividade física, horas de sono. Só que a gente não consegue isso 100%, né? Então, quando eu trago aqui, né, essa consciência, como que a gente pode trabalhar com os óleos essenciais, que é um recurso que está à nossa disposição no dia a dia. E o que que traz nisso tudo junto, tá, gente? Então, o olhar para a depressão, para a síndrome de pânico, é a gente poder estar reconhecendo esses sintomas, né? Começa a gente ver pelos sintomas principais. E esses sintomas estão me dizendo o quê? O meu organismo, eu já estou entrando numa disfunção, eu já estou entrando numa descompensação, eu já estou entrando com uma deficiência. Isso tudo, gente, graças a Deus que existem estudos cada vez mais que comprovam isso. Então, esse é um facilitador fantástico que a gente tem ao nosso favor. Primeiro, esses estudos que conseguem comprovar o que está acontecendo com o nosso cérebro. E depois a gente tem os estudos do que? Da parte medicamentosa, da parte, né, aqui eu trago a aromaterapia, que é uma terapia orgânica natural e como ela consegue ajudar a restaurar o nosso sistema emocional. Porque é no sistema emocional que a gente vai começando a ter a nossa disfunção do dia a dia, ok? Então, e isso é em função do quê? De toda a manifestação que a gente tem no nosso dia a dia, nos nossos compromissos de trabalho, da vida, de casamento, da atividade, são atividades do quê? Do existir, do sobreviver. Então, os sintomas da depressão, da síndrome de pânico, a gente tem que levar muito a sério. Então, quando você está passando por um estado que você se percebe que vem uma ansiedade, vem uma taquicardia, você começa a ter uma sudorese que é do nada, sabe? É uma coisa assim que é inexplicável. Você começa a ter pensamentos cada vez mais terríveis, sabe? A vida fica difícil, fica tudo negativo, você não consegue ver solução para nada, as pessoas te cansam, você não quer sair mais para nada. Você começa a ficar atento, tem algo em você que não está funcionando bem. Tá? Ou mesmo quando você percebe que você quer ficar recolhido, que você quer ficar sozinho, começa a observar se essa necessidade é algo que fica permanente. Então, são coisas assim, não é que você pensa, né, eu escolho, é que você não consegue estar fora, você não consegue ir para a vida, você não consegue fazer outro movimento. Então, esse é algo para você olhar em você.
Agora, às vezes você não está tendo nada, mas você repara, percebe que alguém da sua família, que algum amigo, algum companheiro no trabalho está começando a manifestar um comportamento que não é normal. Então, isso faz com que a gente comece a ficar atentos, não só nos nossos sintomas, mas que a gente pode começar a observar o nosso entorno, as pessoas com quem a gente convive, tá? Porque a depressão, a síndrome de pânico, ela naturalmente nos leva para um lugar de isolamento. E a gente, no dia a dia, a gente não vai se percebendo que vai ficando sozinho, né? E que a gente vai se distanciando daquelas pessoas, né, com quem a gente convive. Agora, é importante, quando você se reconhece nesse lugar onde a tua vida tá entrando num caminho, que ela tá percorrendo, né, um processo de uma disfunção, gente, isso é fundamental o quê? Primeira coisa, você tem que buscar ajuda. Porque senão o teu organismo, tá? O teu sistema neural, o teu cérebro, ele começa a funcionar sempre num estado de compensação. E hoje, gente, a gente vê hoje na mídia a quantidade de artistas que eles conseguem declarar e reconhecer que eles estão num estado de depressão. Mas a vida deles está de uma tal forma envolvida e que eles têm que estar sempre o quê? Bem, tem que estar manifestando aquela alegria, aquela euforia, mas aquilo dura só aquele momento. E quando ele sai daquele quadro, ele entra no estado da depressão dele. Isso é uma disfunção neural. E isso tem que ser olhado, isso tem que ser cuidado, isso tem que ser tratado. Então, primeira coisa, precisa buscar ajuda. Isso é fundamental. E ajuda não só na parte medicamentosa, tá? Mas uma ajuda terapêutica. É necessário fazer um trabalho dentro da psicoterapia, por quê? Né? Porque tem um contexto também que ali atrás que faz, né? Quando a gente pode olhar contextos, né, da nossa vida, onde começou a ter o início da disfunção, que a gente foi desenvolvendo sintomas. Então, tratar só sintomas não é necessariamente a cura daquele quadro. Então, o sintoma, ele está me mostrando o quê? Que tem algo que aconteceu na minha vida, né? Que me fez entrar naquele estado, seja na síndrome de pânico, da depressão e até mesmo da ansiedade, né? A ansiedade em geral, ela é a válvula, né, precursora, né, que ela vai desencadear esses outros sintomas, né, seja a síndrome de pânico, seja a depressão. Então, é fundamental a gente estar se olhando. Então, quando eu trago a aromaterapia, e eu estava estudando, né, essa semana para minha aula, que eu dou para o meu curso, com o grupo das minhas meninas, e eu estava estudando a manjerona e me veio muito forte o quanto que a manjerona, né, e eu trouxe esse tema, né, a manjerona e o olíbano, né, que são 2 óleos essenciais fantásticos e que me veio muito forte, que eu trabalho no consultório também, né. Uma pessoa, quando a gente está vivendo uma síndrome de pânico, uma depressão, a primeira coisa que a gente se sente na vida é que a gente perdeu o sentido de existir, a gente perdeu o chão, a gente perdeu a nossa estrutura. E como que a aromaterapia, tá? Ela pode ajudar a começar o que? A recompor esse lugar de dar força para a pessoa, né? Para a gente poder sair desse lugar, desse campo da sensação. Então aqui eu vou falar um pouquinho como que os óleos essenciais, eles atuam no nosso organismo. Então, que nem eu falei lá atrás, né? Que tem estudos que comprovam que a depressão, a síndrome do pânico, está comprovado que existe uma disfunção da área do cérebro, que é o hipocampo, ok? Então, no hipocampo, existe uma área que se chama o sistema límbico. E o sistema límbico, ele regula toda a nossa parte emocional. É ali que regula tristeza, alegria, euforia, raiva, é no sistema límbico. É isso que nos diferencia, né, dos animais, tá? É o campo das emoções. E é onde os óleos essenciais, eles vão atuar, principalmente
na questão da inalação. Então, quando a gente inala um óleo essencial, essa parte que ele vai para o sistema olfativo, ele vai direto para o cérebro, tá? Tem toda uma parte química, né? Que ele vai alcançar os neurotransmissores e ele vai atuar direto nessa área do sistema límbico. Por isso que quando a gente inala um óleo essencial, a gente tem o resultado, gente, é coisa assim de 15, 20 minutos. A gente já sente a diferença, né? E em algumas outras lives minhas, até escritos que eu tenho colocado, a gente fala muito do óleo essencial da bergamota, né? Isso eu e outros, né, aromaterapeutas e estudos, né? Que é o óleo de bergamota, ela tem os componentes químicos dele que vão atuar no cérebro, que vão cortar esse estado, né? Para quem está em depressão, mesmo a síndrome de pânico. E o óleo essencial da manjerona e o óleo essencial de olíbano, que eu estou trazendo aqui para minha live, para falar com vocês, ele vai ajudar o quê? A pessoa a criar um sistema de uma estruturação interna que vai trabalhar com o campo do afeto e o equilíbrio. Ele vai dar o quê? Um acolhimento, uma estrutura onde aquela sensação da perda, sabe, de chão, de estrutura, porque quando a gente entra, isso eu falo com experiência própria minha, sabe? Foram o quê? Há 6, 7 anos. É uma sensação horrível. Você sai na rua, gente, parece que você não consegue estar no campo livre. É um pânico que falta respiração. Você não consegue pensar em nada. A vontade é de correr, mas você não sabe para onde. Então é uma queda no buraco livre. E essa sensação é horrível. E quando a gente trabalha com o óleo essencial de olíbano e a manjerona, ela dá essa proteção, esse acolhimento, onde você consegue, né? Tá ajudando o paciente a lidar com aquela sensação do vazio, você dá estrutura, porque não adianta a gente querer pegar, né, uma pessoa que está desenvolvendo uma síndrome de pânico, falar, não, isso passa rápido, eu dou um antidepressivo, ela não vai conseguir criar um movimento imediato, porque o sistema neural dela tá em tilt, tá em curto-circuito. Então, precisa ajudar o quê? A amparar aquela sensação da queda livre, do buraco, né? E aí ela começa a ter condições de se restaurar de novo. Então, quando a gente consegue, né, trabalhar com a aromaterapia, né, a gente consegue pegar no início esse desconforto, né, que começa por um mal-estar, por um desconforto. E tem horas que já entrou num processo mais agressivo, né, que aí vai exigir um acompanhamento mais intenso, mais profundo. Mas quando a gente consegue pegar no começo, o trabalho da aromaterapia, os óleos essenciais, tem uma eficiência fantástica. E quando você associa com o processo terapêutico, a pessoa fica inteira. Porque tratar só sintoma, ele alivia o sintoma, mas tem uma história, tem um contexto junto. E é necessário que transformar esse contexto, trazer à consciência esse contexto e a gente poder fazer o giro da nossa história. É poder eliminar, né, aquele contexto onde a nossa vida está estruturada, ela está construída, que está o quê? No campo dos nossos pensamentos, né, da nossa imaginação, que a gente está atrelada a uma história da nossa vida no passado e aquilo ainda continua vivo. Aqui eu não quero entrar, né, nessa abordagem terapêutica, mas ao mesmo tempo eu não consigo dissociar, né? Porque eu trabalho no consultório com os óleos essenciais no processo terapêutico do meu paciente. E é isso que eu quero trazer para você, é isso que eu quero te ajudar a entender, né? É você poder se apropriar dessa ferramenta da aromaterapia. E hoje ela está aí muito disponível para nós. Então, a minha proposta é fazer o quê? É ajudar, né, vocês, né, a poderem se reconhecerem. Quando vocês estão passando por um processo que você percebe que você está tendo uma manifestação desse nível de descompensação,
tá? Emocional, gente, a gente não tem controle. E muitas vezes as pessoas falam, gente, isso daí é frescura, isso daí é cansaço, isso daí não é nada, isso daí passa logo, sabe? Passa numa primeira instância. Aí depois dá um tempo, volta de novo aquela sensação. Aí volta de novo. E aí o que vai acontecendo? A gente vai desenvolvendo um medo para não sentir aquilo lá de novo. Então a gente fica numa luta interna, né, do medo que venha de novo aquele mal-estar, o medo que quando ele se manifesta, porque é muito rápido, ele vem no pico, né, na síndrome de pânico, é assim, você pode estar lendo um livro, vendo uma televisão, do nada a sensação vem, tá? É um carro, gente, imagina assim um carro, tá? Você tem toda a parte do carro, né? Você tem o circuito elétrico, você tem o circuito lá dos motores, carburador, gasolina. Então, o carro, ele é um complexo, né? De vários circuitos. Então, se você for pensar, né? Como que nós somos, é o mesmo processo. Entrou em curto-circuito. E tem que olhar, tem que cuidar, tem que restaurar. Isso é possível? É possível. Aí a gente pode pensar, gente, mas o mundo de hoje é tão violento, é agressivo, é tanta coisa. Gente, imagina o homem, sei lá, a idade da pedra, seja o que for, era tão agressivo quanto. Imagina, ele não sabia o que era comer, os animais viviam em fuga. A gente está sempre, o instinto, né, nosso de vida é de viver, é sobrevivência, né? O nosso sistema nervoso central, ele funciona dessa forma, né? O sistema autônomo, né? Que se a gente sempre está na defesa e na proteção, né? O simpático e o parasimpático, né? Então, a gente sempre está em fuga e está em proteção, a gente sempre está ativando. E quando esse sistema, ele entra em descompensação, é aí que a gente começa a desenvolver essas manifestações, que a gente começa a manifestar esses sintomas. Isso é a característica já que a máquina não está funcionando. Então, trabalhar com a aromaterapia, ela ajuda a restaurar. E isso, gente, eu estou trazendo aqui o que? Essa consciência, não é nenhuma magia minha nem nada, é como eu trabalho no consultório e a gente tem todas essas comprovações, a gente tem que se apropriar desses recursos que está aqui na nossa mão, né? Eu posso trazer aqui para vocês uma série de estudos que a gente tem, de como os óleos essenciais atuam no nosso cérebro, de como os óleos essenciais hoje já são utilizados em várias instâncias na área psiquiátrica, em hospitais, em tratamentos de pessoas com problema de demência. É comprovado como os óleos essenciais atuam no cérebro. Tem uma série de estudos hoje, graças a Deus. E isso nos dá cada vez mais segurança para a gente poder usar esses elementos ao nosso favor, né? E ainda mais hoje em dia que eles estão muito disponíveis para nós, né? Só que aí o que acontece, né? Eles estão aí disponíveis, mas a gente tem que saber como que a gente faz essas combinações, né? E você pode, por exemplo, eu pegando aqui dentro de casa, eu, por exemplo, eu costumo muito trabalhar, seja no meu consultório, seja em casa, né? Em casa principalmente. Quando eu chego à noite, eu adoro trabalhar com óleo essencial de lavanda e laranja na aromatização ambiental. Aí eu já faço trabalho para mim num processo preventivo, né? Ele me ajuda sempre tal que me restaurando, né? Pode falar, ai Cris, mas isso é dependência. Não é uma questão de dependência. Se eu tenho um conhecimento, se eu tenho uma sabedoria, que eu sei que isso me traz sempre uma possibilidade de bem-estar, que me mantém um sistema em restauração, por que eu não vou usar isso? Hoje, cada vez mais, a gente tem esse estudo, essa comprovação, e usando de uma maneira muito sutil, eu tenho resultados fantásticos na minha vida. Agora, eu tô lidando no consultório, né, com os meus pacientes, que eu tô vendo, eu tô até com uma paciente assim hoje em dia, tá? E são manifestações muito sutis que a pessoa vai apresentando, né? Ela tem uma total inadequação na vida,
né? Ela não consegue se ajustar a uma pessoa produtiva, ela está no trabalho, mas ela tem um pânico de estar em grupo, em sociedade. Ela se sente inadequada o tempo todo. E dentro da família já tem um quadro, né, de pessoas depressivas. E quando eu tenho esse recurso comigo em mãos, eu associo isso no trabalho terapêutico que ajuda a pessoa a estar se organizando. E isso, gente, ele restaura, tá? E quando eu falo assim, restaurar, é o quê? Da forma como os óleos essenciais atuam no nosso cérebro, tá? Ele consegue reconfigurar, tá? O processo quando está em descompensação do sistema dos neurotransmissores. Quando não existe um comprometimento, né, a nível dessa estrutura. E trabalhar, isso que é o interessante, né? Isso nos coloca a gente ter uma atenção maior, primeiro, de como que você tá na vida e a gente não achar que é banal, né? Tá atento aos sintomas que você pode estar apresentando. Sudorese, febre, taquicardia, isso já está demonstrando que o teu organismo já está numa disfunção. Primeira coisa. Aí você poder observar com quem você vive. Então, nós começamos a desenvolver uma capacidade de observação do outro e do ambiente. Porque hoje tem estudo, eu fui até pegar esses dados, né? Que a gente sabe, né? Que a síndrome do pânico é uma das grandes doenças que estão presentes, que vai comprometer muito a vida da humanidade para o ano de 2020. Porque imagine só, gente, cada pessoa que ela esteja vivendo dentro de uma síndrome de pânico é uma pessoa que ela deixa de estar na vida de uma maneira operacional, e não é só no trabalho, gente, isso é na vida familiar. Então, e tem aumentado de uma maneira gradativa, tá? A quantidade de pessoas que se manifestam com síndrome de pânico. Hoje, o Drauzio Varela, ele soltou esse dado, que são mais de 330 milhões de pessoas no mundo. Gente, vocês imaginam que é 330 milhões de pessoas no mundo vivendo a síndrome de pânico, vivendo depressão? É muita gente, é muita gente. Então, a gente tem que ficar alerta a isso, tá? Porque nós, eu, você aí, a gente pode vir a desenvolver, a gente pode vir a manifestar, porque é uma coisa que independe, que nem eu falei aqui anteriormente, né? De idade, estado social, raça, cor, cultura, todo mundo está sujeito a desenvolver a síndrome de pânico. Então, por isso que a gente fala cada vez mais dessa doença. Ela é uma doença e é possível ser cuidada e é possível ser tratada. Então, na aromaterapia, é isso que eu quero trazer. Eu estou falando dessas patologias, né, dessas doenças, né, e como que a gente pode cuidar delas, né, com o recurso dos óleos essenciais. E que você pode ter eles em casa. E é isso que eu quero te ajudar, é essa consciência que eu quero trazer para você, né? Hoje a gente tá cada vez mais presente, né, da necessidade da gente estar cuidando da nossa vida com responsabilidade, né? E uma responsabilidade de bem-estar mental, emocional e espiritual, tá? Então, fiquem atentos a isso, sabe, da vida de vocês, né? De como que vocês estão, pra gente não ficar numa vida nesse automático e a gente ser pego de surpresa. Falei, meu Deus, eu tô com isso. Eu tô com isso. Eu lembro que comigo aconteceu, eu tava lendo um livro, tá? Assim, do nada, tava em casa à noite, tava lendo um livro e de repente eu entrei num estado, eu comecei a entrar numa taquicardia e comecei a suar. Falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? E foi muito rápido, do jeito que veio, foi embora. E eu comecei a ficar atenta a essa sensação.
E aí eu fui me cuidando, eu fui me tratando e fui entendendo mais. Isso daí já tem o que? Acho que uns 8 ou 9 anos foi quando eu senti. Depois eu vim a sentir de novo quando eu me separei. Do nada, achei que eu estava bem, que eu estava resolvida, e quando eu vi, eu não conseguia sair na rua. A minha vida era assim, estar em casa, entrar no elevador, entrar no carro, ir para o consultório, eu não podia me ver em público. Isso me desestruturava de uma tal forma e era muito difícil estar nesse lugar. E eu fui pega assim do nada não, uns potinho o contexto. E fui, tratei, me cuidei, fui buscar ajuda, né? E depois eu fiquei me trabalhando também com a aromaterapia e desde então não, já trabalhava, né? E eu vejo os resultados, né? Parece que a gente tem que passar, né? A gente tem ali a doença, tá com a disfunção, né? E eu fui me nutrindo e bebendo cada vez mais da aromaterapia. Então eu fui sentindo em mim os resultados, né? Então, a minha live de hoje é exatamente isso, é trazer esse tema, né, que é tão recorrente, a gente vai trazendo, a gente vai falando cada vez mais dele, e é isso que eu quero trazer cada vez mais aqui com vocês, para trazer primeiro a consciência, né, dessa disfunção, você poder olhar para você poder olhar o seu ambiente, você poder olhar a sua família, e que você pode trabalhar. Então, ali quando eu trouxe, né, a manjerona e o olíbano, então vamos lá para a manjerona e o olíbano, né? Como que você pode usar? Você pode preparar uma sinergia com óleo essencial da manjerona e óleo essencial de olíbano, né? Você pode preparar 50 ml de um óleo vegetal, né? Que pode ser óleo vegetal de uva, que pode ser óleo essencial de abacate, de amêndoa, tá? De repente você pode preparar esse óleo de massagem e você passar em você, tá? Depois do banho, tá? Principalmente onde? Aqui na região aqui do cardíaco, né? Do chakra do cardíaco, das emoções. Você fazer um trabalho de automassagem com você. Aqui na região, você pode passar aqui nos ombros, você prepara essa sinergia para você. E você, se for terapeuta, né, no seu consultório, aí a gente tem um manejo de como preparar essa sinergia com o óleo essencial da manjerona e do olíbano. Aí se você... Pode sim, Robson. Porque tem que ser um óleo, acima de qualquer coisa, você tem que trabalhar com óleo vegetal, né? E se um desses dois, é que aqui eu trabalho muito com óleo de uva ou de amêndoa, né? Que é mais acessível, mas pode ser de babaçu e de gergelim, tá? E você vai ver, e quem trabalha com massagem, quando você prepara uma sinergia dessa, você vai estar trabalhando primeiro, né? Uma pessoa que está em síndrome de pânico e depressão, às vezes há necessidade de tato, né? Às vezes nem sempre todos conseguem se entregar para um trabalho de toque, né? Porque é muito difícil. Mas quando a pessoa se permite receber o toque, é fantástico. Então, porque você vai estar atuando. Olha só, que eu ainda sou massoterapeuta também. Eu trabalhei muitos anos com massagem, com a aromaterapia, né? Com os óleos essenciais. Então, além do benefício, né, que você tem dos óleos essenciais que eles vão ter no organismo, você tem o benefício do quê? Do contato, né? Porque na hora que a gente está fazendo contato com uma pessoa, a gente tá dando o quê? Esse contorno, que a gente chama assim, você tá dando continente para a pessoa. Então, é uma massagem que vai além só de ser uma massagem de deslizamento do óleo, mas você está dando o que para essa pessoa, né? Um estado, a segurança de existir. Sabe que nem é como se fosse um bebê, quando a gente está no colo, que a gente protege, uma pessoa que está vivendo um estado de depressão e síndrome de pânico, a primeira coisa que ela precisa é exatamente essa, que a gente chama na psicologia biodinâmica, né? É esse estado da proteção, é o continente, é o corpo dela.
E às vezes são toques, são massagens que é feita com a pessoa vestida mesmo, ela não precisa estar sem roupa. E você pode fazer um trabalho de massagem com os óleos essenciais só na sola dos pés. E você dá sinergia para a pessoa trabalhar em casa. Então esse contato é o que dá, porque a gente é todo, né, de sistema nervoso pela pele, o corpo inteirinho, é totalmente sensorial. Então, quando a pessoa está vivendo esse campo, né, da depressão, ela perde, ela fica colapsada. E o toque nessas situações, quando a pessoa percebe, vê você aí que está me assistindo, vê como é que é você estar se tocando assim de uma maneira muito sutil. Agora imagina você poder proporcionar, né, para o seu paciente, se você é terapeuta que está me acompanhando, é esse campo que você vai ajudar o que? A restaurar a existência da pessoa. E se você associa, então, os óleos essenciais, o trabalho fica mais do que triplicado. Porque daí você está restabelecendo, né, um campo sensorial, tá? Neural, é físico, tá? E junto com isso, vocês querem participar aqui? De repente eu até chamo. E você pode o quê? Pela aromaterapia com os óleos essenciais, aí você vai ter o quê? Mais uma ação química, tá? Que vai estar entrando em contato. Esses óleos aqui eu tô explodindo, né? O entendimento de vocês, o que está acontecendo com o organismo, tá? Então vamos mais, ó. Corpo, campo sensorial. Se você coloca óleo essencial, você está entrando com uma química, essa química vai entrar na corrente sanguínea e vai alcançar todo um sistema circulatório que parte vai alcançar o cérebro e vai fazer essa alteração, essa correção no campo emocional da pessoa. Então, gente, trabalhar dessa forma, né, você se utilizar dos óleos essenciais, é isso que está acontecendo na vida de uma pessoa, tá? E aqui eu não tô nem entrando em outros campos, né, que a gente trabalha, né, no campo energético, no campo vibracional também. Aí já é uma outra live que aí a gente pode ampliar cada vez mais esse entendimento, né, de como que os óleos essenciais, eles nos ajudam, gente, na nossa vida. É a natureza, né, dentro de casa, com o melhor que ela pode nos prover. E se a gente está tendo tanta disponibilidade, né, de adquirir, né, os óleos essenciais, gente, estudem. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, uma vivência minha de muitos anos de prática, de estudos, tá? Dentro da aromaterapia com os óleos essenciais, porque eu vejo que está tendo cada vez mais pessoas se envolvendo com essa prática, né? E buscando cada vez mais conhecimento. É isso que eu quero trazer para vocês, né? Do que é a minha experiência, a minha vivência, né? Com os óleos essenciais, tá? Então, o que fica aqui hoje? Olhar, gente, depressão, síndrome de pânico, é algo pra gente olhar com cuidado, com muito carinho, tá? E é possível cuidar, é possível tratar, tá? Quem estiver passando por isso, gente, busque ajuda, busque apoio, tá? Não fiquem sozinhos, tá? É possível você se tratar, é possível você se curar. E você que esteja, né, vivendo com alguém, se esteja próximo de alguém, fique atento com quem vocês estão convivendo, se de repente já tem alguém que esteja manifestando e que essa pessoa não percebe. Mas a gente pode olhar e falar, opa, peraí, aqui tem alguma coisa. E traga os óleos essenciais para a tua vida, traga para a tua casa, aromatiza, faz o trabalho, sabe, da aromatização no ambiente, inale os óleos essenciais, que eles são sempre apoio para você restaurar a tua vida, tá bom? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, tá? Eu vou deixar
esses minutinhos aqui para a gente poder trocar aí alguma coisa. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu não sei quem que tá aqui, que gostaria de falar alguma coisa. Alguém quer vir aqui falar aqui comigo? Se quiser, levanta a mão e eu chamo. Eu não vou chamar ninguém, para depois não quer. Se vocês quiserem falar alguma coisa, estamos aqui. Aproveita que tem uns minutinhos. Adri Amorim, quer? Faz um dedinho positivo e eu te chamo. E a gente compartilha aqui uma tela. Ou a Mariana. Ah, todo mundo fugiu. Vamos ver aqui. Rafa. Ah, Rafa, você tá aqui, querida. Então vamos aqui. Guilherme, você quer? Rafa, querida, a gente se fala. Ah, eu tenho me trato com os olhos de terapia. E opa, quer vir para cá? Ah, pode fixar comentário. É isso aí. Você se trata que você usa. Ah, isso. Me responde, Rafa, depois, tá? A gente se fala. E como é que é o tratamento para você, Adri? Você fugiu aqui. A minha possibilidade de chamar vocês. Legal, então. E você usa os óleos essenciais junto com a psiquiatria? Com a psiquiatra no seu tratamento, Adri? Então tá, gente. Eu sei que é um tema delicado, né? Porque quem está vivendo, né, o drama, né, da síndrome de pânico, da depressão, a gente nunca quer se expor, né? Por isso que é muito difícil, né, quando a gente está trabalhando, né, com alguém que está vivendo o processo, né? O próprio tema, né, quando a gente fala depressão, síndrome de pânico, você não consegue estar com você, quanto mais tá no público, né? É, é maravilhoso, viu, Dri? Eu trato muitas pessoas que eles estão mesmo com medicação, né, na psiquiatria. Quando você apoia com os óleos essenciais, o processo da pessoa acelera de uma maneira fantástica. Ela vai naturalmente diminuindo a necessidade da medicação. Isso sempre, né? Sempre que eu falo para os meus pacientes, nunca abandonem a medicação. Nunca. Os dois têm que caminhar juntos. E aí, naturalmente, a medicação vai diminuindo a intensidade dela, né? Porque você está com a aromaterapia. Olha aí, laranja, olíbano, lavanda, manjericão. Fantástico. Fantástico. E aí, quando a pessoa vai diminuindo a medicação, ela vai ficando com os óleos essenciais, e depois, naturalmente, os óleos essenciais também começam a transformar, né? Porque você faz um acompanhamento semanal e, naturalmente, vai mudando a prescrição, né, inicial. No final do tratamento já é outro e já foi para um outro processo, já mudou o estágio. E por isso que é importante o acompanhamento semanal, né? Legal, Adri. E vai fundo, viu? Porque você vai ver que você restaura todo o teu sistema emocional, neural, você fica uma outra pessoa. Tirar a medicação e manter os olhos, exato. E você vai ver que é isso que eu estou falando, você vai mudando, você começa com os olhos, né, uma prescrição inicial, e vai mudando o quadro, e vai mudando o quadro, e vai mudando, exatamente. Às vezes a gente começa com os olhos, né, muito mais nota baixas desses, tipo um líbano, um vetiver,
para dar uma estrutura, e você associa, né, com os óleos cítricos, tipo bergamota, que ajuda na parte mental, né, e pode trabalhar seja com a manjerona e lang-lang, né, que são notas médias, que ajuda no contexto emocional. Então, você vai juntando e conforme você vai tendo o resultado, vai mudando essa necessidade. A gente vai saindo, de repente, de um vetiver, você vai indo para um sândalo, vai indo para uma mirra, aí vai começando a ter uma capacidade, né, de ficar mais introspectivo. Enfim, gente, é uma libertação. É uma libertação porque começa a organizar. A gente vai se organizando. E eu acredito que o trabalho, né, com a aromaterapia, os óleos essenciais, que todo mundo quer o que? O resultado é rápido, imediato. Usar os óleos essenciais, você tem o resultado da quebra, né? Daquela sensação de uma maneira rápida, mas isso não significa que curou, né? Aí começa o processo do tratamento. E como tudo na vida, né, se a gente entra no estado de uma depressão, de uma ansiedade, isso daí não nasceu da noite para o dia, é um processo, é um processo. E aí, como é um processo, né, que foi acontecendo, chegou no limite, a gente vai lá, começa a curar, começa a restaurar, e a gente vai se descobrindo cada vez mais outra pessoa, né? Porque outro dia eu estava conversando, né, com um grupo. Falei, ótimo, a gente vai lá, se restaura, sai daquele quadro da ansiedade, da depressão, e aí o que que fica, né, no lugar disso, né? O que que eu crio a partir disso, na minha vida, né? Qual é a história que me levou para esse contexto? Na hora que eu olho a história e eu elimino ela, o que que eu crio a partir disso? E às vezes a gente não está preparado para isso e não pensa, né? Eu falei, é mesmo, né? Se não é mais isso, o que que eu crio de novo? O que que eu ponho nesse lugar, né? Que outra possibilidade que eu estou criando na minha vida? Quando a gente se não cria nada de novo, o que que acontece? O velho permanece. Aqui já é papo já para a gente trabalhar, mas é muito isso, sabe? Quando eu não elimino o velho e não coloco algo novo no lugar, o velho volta. Por isso que a terapia é fundamental para a gente poder trabalhar junto. Então, eu não abro mão dos óleos essenciais na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então é isso, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa nossa conversa. Fiquem atentas à vida de vocês. E o que vocês quiserem, o que vocês precisarem, me chamem no direct. Eu quero mais poder compartilhar, expandir meus conhecimentos com vocês, tá? Eu estou desenvolvendo, eu estou com um grupo, né, de amigas maravilhosas que eu estou fazendo o meu curso aí com elas estão no meu curso, estou para lançar aí de novo agora, e é isso que eu quero expandir, né, tá somando aí com mais e mais pessoas que estão trazendo o conhecimento da aromaterapia, e eu estou trazendo o meu e estou tendo resultados fantásticos, tá bom? Beijos para vocês, o que precisarem, vocês podem me causar aqui no direct, tá bom? Beijos, beijos para você. Até.